Muito bem, pessoal, vou estar fazendo um efeito aqui para vocês agora. Não é bem um efeito, e sim uma experiência que aconteceu comigo essa semana. Para isso eu vou estar utilizando 6 cartas, certo? Eu vou precisar aqui um 10, um 9, um 8, certo? E aqui um 10, um 9 e um 8. Só que essas cartas, elas vão estar representando para a gente água e óleo, certo? E como todos nós sabemos, água e óleo não se misturam. E eu fui tentar misturar. Então nós temos aqui um pouquinho de água, certo? E temos aqui um pouquinho de óleo. Água e óleo. Então o que eu fiz? Peguei um frasco grande e despejei um pouquinho de óleo, um pouquinho de água, um pouquinho de óleo, um pouquinho de água, um pouquinho de óleo e um pouquinho de água. Muito bem, eu misturei completamente a água e o óleo num frasco grande. E olha só o que aconteceu. Eu peguei e fiquei aqui assim, ó. Somente água deste lado e somente óleo deste lado aqui. Ou seja, eles continuam não se misturando. Mas eu queria, porque queria misturar água e óleo, certo? Então o que eu fiz? Peguei o óleo, certo? E falei assim, agora eu vou usar 2 frascos. Eu vou colocar um pouco de óleo nesse frasco, um pouco de óleo nesse, um pouco de óleo nesse frasco aqui. Aí eu vou pegar a água e pôr um pouco de água nesse frasco, um pouco de água nesse aqui e um pouco de água nesse frasco aqui. Certo? Então eu misturei mais uma vez água e óleo, só que dessa vez eu misturei em 2 recipientes. Ou seja, eu peguei aqui um pouquinho de água e peguei aqui um pouquinho de óleo e misturei. Agora vamos ver o resultado. Por incrível que pareça, eles continuavam não se misturando. Ou seja, continuava água um pouco aqui e óleo um pouco aqui. Não ficavam juntos de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Falei assim, não, isso aqui tem que parar, tem que misturar. Então o que eu fiz? Peguei um frasco um pouco menor. Peguei um frasco menor e falei assim, agora vai misturar. Coloquei um pouquinho de óleo, um pouquinho de água, um pouquinho de óleo, um pouquinho de água, um pouquinho de óleo e um pouquinho de água, certo? Misturei, chacoalhei bastante eles, certo? E olha que incrível o resultado. Eles não se misturavam, certo? Continuavam a não se misturar. Um pouquinho de aqui e aqui. Continuavam sem se misturar. Aí eu peguei e falei assim, meu, Danilo, como você é meio lerdo, né? Eu lembrei de um fato que eu poderia fazer para misturar isso aqui. Poderia fazer tranquilamente. Eu lembrei que eu sou mágico. Então o mágico ele consegue misturar as coisas. Veja bem, eu passei a minha mão sobre a água e o óleo e olha o que aconteceu. Finalmente ficou um pouquinho de água, um pouquinho de óleo, um pouquinho de água. Um pouquinho de óleo, um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. Finalmente eles se misturaram. Obrigado.